Amém. Mais uma vez, graça e paz a todos em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 5. Amém? Amém. Todo mundo abriu. 1 Coríntios capítulo 5. Alguém ainda está procurando? Amém. Se você abriu, eu peço que você ore comigo agora, por favor. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, no Teu santo nome, Senhor, é que nós oramos nesse momento. E a nossa oração é para que, em primeiro lugar, o nosso coração esteja aberto para a Tua Palavra. Que o nosso coração esteja receptivo à Tua Palavra. E que a Tua Palavra, Senhor, entrando em nosso coração, ela venha nos confrontar com toda a verdade que ela expressa, nos confrontar com os nossos pecados, mostrar a realidade que vivemos e em seguida, depois de demonstrar essa realidade, nos confrontar com a verdade, que a Tua Palavra nos molde de acordo com a Tua vontade. E que a ação do Teu Espírito a trabalhar em nós, pelo poder da Tua Palavra, nos transforme, Senhor, para vivermos uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. E que isso aconteça em primeiro lugar em mim. Eu, que agora estou aqui diante da Tua igreja para pregar a Tua palavra. Que essa palavra, em primeiro lugar, ela toque ao meu coração. Que essa palavra, em primeiro lugar, me confronte com os meus pecados, me confronte com a verdade da Tua palavra. E que assim sendo, eu, Senhor, venha ser transformado pelo poder da Tua palavra e pela ação do Teu Espírito Santo em mim. Faz assim comigo e com todos os meus irmãos e aqueles que nos visitam essa noite. Para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor me use para falar à Tua igreja a Tua palavra. E que a Tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler o texto em primeiro lugar e em seguida eu gostaria de falar algumas coisas. Me dá esse outro microfone, por favor. Vou deixar ele aqui, porque esse aqui está falhando, qualquer coisa eu tomo. O outro é mais largo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós mesmos, imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás.
para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não como o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, os avarentos, os roubadores, os idólatras, pois neste caso teria de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente e beberrão, roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém? Eu não vou aqui expor esse texto, mas o que eu gostaria era apenas de pegar a ideia a qual Paulo está trabalhando aqui. Pode colocar, por favor. Hoje nós vamos ter aquela cara de estudo, tá certo? De culto de doutrina, novamente. E eu novamente estarei trabalhando sobre o tema igreja. E hoje nós iremos falar sobre a membresia da igreja. Mas antes de falar do texto que a gente leu, e de falar propriamente do tema de hoje, que é a membresia da igreja, eu quero lembrar para vocês o que nós já falamos sobre esse tema. Nós já falamos e iniciamos falando sobre o propósito da igreja. Alguém lembra qual é o propósito da igreja? Qual é? Glorificar o nome do nosso. E como fazemos isso? Nós glorificamos a Deus como? Quando nós prestamos culto a Ele, seja Ele público ou particular. Nós glorificamos a Deus quando somos edificados, ou quando edificamos uns aos outros, nós glorificamos o nome de Deus. E nós glorificamos o nome de Deus pregando o Evangelho. Vocês lembram disso, irmãos? Amém? Na segunda pregação sobre o assunto, sobre o tema igreja, nós falamos sobre os atributos da igreja. Alguém lembra quais são os atributos da igreja? Ninguém arrisca nem um chute. A igreja é santa, pura, única, universal. Vocês não lembram disso, irmãos? Apostólica. Amém? Eu espero que vocês estejam se lembrando disso. Porque apesar de não serem sequenciais os sermões, mas vocês têm até como relembrar esses sermões. De duas maneiras. Uma, você anotando o que está sendo falado. E a segunda é como? É indo lá no YouTube, ou no Facebook, na página da igreja. Então, a segunda coisa que nós falamos, ou a segunda mensagem que nós trabalhamos, foi os atributos da igreja. A terceira foram as marcas da igreja. Quais são as marcas da igreja? Ninguém. Por favor, puxa, eu estou me sentindo frustrado aqui. Quais são as marcas da igreja? São aquelas que
A igreja verdadeira, a igreja de verdade, é aquela que administra bem o batismo e a ceia e a pregação da palavra. A igreja que prega a palavra na sua essência. E eu falei aqui da verdade sobre Deus. Vocês lembram disso? Deus é santo, Deus é amor, Deus é justiça. Eu falei sobre isso aqui. E que essas são as marcas de uma igreja que prega a palavra e que administra bem o batismo e a ceia do Senhor. Amém, irmãos? Amém. E eu acho que há 2 ou 3 semanas atrás, não me recordo, nós falamos sobre a igreja arrogante. E que eu usei aqui a igreja de Laodiceia. Quem lembra aqui, por favor, levanta a mão. Pouquíssimas pessoas, meu Deus, eu estou frustrado. Eu disse que a igreja de Laodiceia, se você olhar o texto, ela não tem heresias. A igreja de Laodiceia não tem imoralidade sexual. A igreja de Laodiceia não tem a doutrina dos nicolaítas. A igreja de Laodiceia não tem o trono de Satanás. A igreja de Laodiceia não tem a Jezabel. A igreja de Laodiceia não tem nenhum problema de relacionamento entre os irmãos. A igreja de Laodiceia não tem problemas financeiros. Quem gostaria de congregar nessa igreja? Mas por outro lado, por ela ser uma igreja que na teologia nós chamaríamos de ortodoxa, ela se tornou arrogante. E a ortodoxia é uma coisa boa e que deve existir. Eu estou trabalhando esse tema com vocês, igreja, para que vocês entendam o que é ser igreja. Para que vocês saibam o que é uma igreja. Para que vocês percebam que nem todo grupo religioso é uma igreja. Por exemplo, um terreiro de macumba é um grupo religioso. Sim ou não? Um grupo de espíritas é um grupo religioso. Eles são uma igreja? Não. E que nem todo grupo que toma para si a palavra igreja ainda é uma igreja. É por isso que eu estou mostrando para vocês, irmãos, o propósito da igreja. E olhando para o propósito da igreja, nós possamos olhar para esses grupos religiosos e ver se eles de fato estão fazendo o propósito de Deus para a igreja, que é glorificar o nome de Deus. Que nós possamos olhar para esses grupos religiosos e ver se eles possuem esses atributos, se eles possuem essas marcas. E em último lugar, essa igreja arrogante é uma igreja que eu não gostaria que nós nos tornássemos. E eu falei aqui que a oração que eu não gostaria que nós fizéssemos era a oração do fariseu. E qual é a oração do fariseu? Senhor, obrigado por eu não ser que nem esse homem aqui. Que nós como igreja não olhemos para as outras igrejas e falemos o seguinte: obrigado por não ser que nem aquela igrejinha lá. Esse não é o objetivo aqui. O objetivo é nós olharmos para nós mesmos e enxergarmos se nós estamos cumprindo o propósito. Olharmos para nós e olharmos se nós temos os atributos. Olharmos para nós e enxergarmos se nós temos as marcas. E olharmos se nós não estamos sendo arrogantes. Esse é o objetivo. Amém? Pode passar, por favor. Descongela. Iremos
vamos trabalhar esse tema hoje. A membresia da igreja. E é por isso que nós lemos aqui 1 Coríntios capítulo 5, porque Paulo, ele está dando aqui uma ideia de comunidade. E ele está aqui trabalhando um assunto que alguém que pertencia àquela comunidade estava praticando uma imoralidade sexual. Ele estava tendo relações sexuais com a mulher do pai dele. E Paulo está dizendo que esse tipo de atitude nem entre os gentios, ou seja, nem entre aqueles que não são povo de Deus, não existia. E dentro da igreja estava acontecendo isso. E ele manda que a igreja tire do meio dela esse tipo de pessoas. Então a ideia aqui é que havia uma comunidade. Que a igreja, ela é um corpo. E como corpo, tem membros. E que se esses membros não estão se comportando de maneira digna, ou melhor, estão vivendo no pecado, eles precisam ser colocados para fora da comunhão. Quem está entendendo isso? Amém? Amém. E é o mesmo princípio que Jesus aplica em Mateus 18. Só que no texto de Mateus 18, Jesus ele está trabalhando aqui para tentar recuperar o irmão. Ele diz: vai até lá. Se ele não te ouvir, leva mais alguém. Se ele não te ouvir, leva mais pessoas. E se ele não te ouvir ainda, leva quem? A igreja. E se ele não ouvir a igreja, aí você tira ele do meio de vocês. É interessante vocês perceberem no texto que nós lemos, que Paulo diz que nós não deveríamos nos associar ou ter comunhão com os impuros. Mas Paulo está dizendo o seguinte: eu não me refiro às pessoas de fora da igreja, porque se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo. Eu estou me referindo, olha só, veja aí, ó. Versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se o quê? Irmão, pratica todas essas coisas que ele vai falar. Irmãos, infelizmente, hoje, muitas pessoas, elas têm se afastado da igreja. Elas têm se frustrado com a igreja. Elas têm se frustrado com grupos que se dizem igreja. E aí eu fico a pensar que quando alguém se frustra com a igreja, não é com a igreja que ele está se frustrando. A igreja como corpo, como organismo vivo. Ele está se frustrando com a instituição. Porque não faz sentido. Se alguém diz que se frustrou com a igreja, ele não entendeu a igreja. Ele não entendeu o sentido, o propósito do que é ser igreja. Porque se você é a igreja e você diz, eu me frustrei com a igreja, você se frustrou com quem? Com você mesmo. Então, quando alguém diz que está frustrado com a igreja, ele está dizendo que está frustrado com a instituição e não com o corpo de Cristo. A grande questão é que quando se faz essa união da instituição com o corpo, essa confusão, as pessoas tendem a se afastar da igreja e não querer mais nada com a igreja.
Só que nós precisamos entender, irmãos, os nossos deveres como igreja. Porque igreja, escute isso, por favor. Preste atenção no que eu vou dizer. Igreja, ser igreja, é muito mais do que frequentar esse lugar. Você não vem aqui para ser igreja. Você vem aqui para, como igreja, adorar a Deus. Você não vem aqui para ser igreja. Você é a igreja na sua casa. Você é a igreja no seu trabalho. Eu espero que, de tanto a gente falar isso, vocês estejam colocando nas suas mentes. E o que eu vou dizer é o seguinte: igreja não é esse lugar. Igreja não são essas paredes, não é esse teto, não é a cadeira que você está sentado. Igreja não é esse piso. Igreja somos nós, juntos. Nós somos o corpo místico de Jesus. Isso é igreja. Então, quando a gente vem para cá, a gente não vem para cá para ser igreja. E a gente não vem para a igreja. A gente vem para cá para se reunir como igreja. Amém? Amém. Nós estamos reunidos como igreja. E nós precisamos aprender, irmãos, os nossos deveres. Juan, passe aí, por favor. Há dois tipos de deveres da igreja. O primeiro dever nosso como igreja é os nossos deveres uns com os outros. E o segundo tipo de dever é o nosso dever com os pastores e líderes da igreja. E eu vou aqui trabalhar e eu espero que vocês tenham um pouco de paciência, porque nós vamos abrir em alguns textos da Bíblia. Então passe aí, Juan, por favor. Em primeiro lugar, o nosso dever como membro uns dos outros, o nosso primeiro dever é amar. Abra aí nesse texto, por favor. 1 João capítulo 3, versículos 16 e 18. João capítulo 3, versículos do 16 ao 18, amém? Diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir o seu irmão padecer necessidade, e fechar o coração, como pode permanecer no amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O nosso primeiro dever como igreja e uns com os outros é nos amar. Talvez você diga assim para mim: mas eu amo os meus irmãos. Eu os amo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como nós podemos nos amar sendo irmãos e não falarmos uns com os outros, sermos intrigados uns com os outros? Como podemos de fato amar e vivermos brigando? Eu não estou falando sobre uma desavença, eu estou falando de brigas, de pegas, de xingamentos e até agressões. Como pode um marido bater na sua irmã, a sua esposa? Como pode a esposa desrespeitar o seu irmão, marido? Que tipo de amor é esse? E o nosso primeiro dever é amar.
E o texto aqui no versículo 18 de 1 João capítulo 3, ele diz que nós devemos nos amar não apenas de palavra, não apenas de língua, mas de fato e de verdade. Então, quando você ama, você demonstra com atitudes. Então, quando você ama, você mostra. Você vê um irmão passando necessidade e você ajuda, é o que o texto está dizendo. Nos amemos uns aos outros. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35 diz: nisto conhecerão que vocês sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Aí, o mundo lá fora tem reconhecido, tem visto Jesus em nós. Ele só vai enxergar isso, irmãos, quando ele vê que nós nos amamos. Você me ama? Pedro, tu me ama? Eu espero que sim, porque eu amo vocês. De verdade. Não da boca para fora. Eu não sei se isso só acontece, eu acredito que acontece com muitos aqui. Mas às vezes a gente fica angustiado pensando em alguém, no irmão. Como é que ele está? Como é que ele está espiritualmente? Talvez muitos de vocês não passem por isso, mas a gente que visita muitos irmãos, às vezes nós nos angustiamos de tanto visitar e aquele irmão continuar igual. Isso é amor. Às vezes eu fico lendo os textos de Paulo e fico entendendo por que ele se angustiava tanto com as igrejas. Entendendo por que lá em Atos 20 ele diz que por meio de muita tribulação e lágrimas ele serviu no meio da igreja. Porque de fato precisa disso. Quem ama até chora por causa daquele que ama, daqueles a quem ama. Por isso nosso primeiro dever é o que, irmãos? Bem alto, por favor, é o que? Ame. O segundo dever que nós temos como igreja e uns com os outros é manter a unidade e a paz. Abre Efésios 4:3. Voltou. Efésios 4:3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, só há uma maneira de viver em paz. Como é? Como é? Amando. Não tem como ser diferente. É o que está escrito ali, ó. Quando o amor é expresso, a unidade é cultivada. Você sabe por quê? Porque quando nós amamos alguém, nós fazemos de tudo para não magoar aquela pessoa. Quando nós amamos alguém, nós fazemos de tudo para que a nossa comunhão não seja quebrada. O amor é o que faz com que a gente viva unidos e em paz. Viver nos esforçando para preservar essa unidade que é a igreja. Isso é nosso dever, irmãos. Aliás, deixa eu colocar uma de forma um pouco mais pessoal. Esse é o seu dever. É o seu
dever como igreja preservar a paz, amar uns aos outros para vivermos em paz, para vivermos em unidade. Irmãos, tem uma coisa que eu não coloquei aqui, mas agora que eu estou percebendo que é importante. E essa coisa que eu não coloquei aqui, e que serve para a gente viver em unidade, é a gente pensar a mesma coisa. E quando eu falo de pensar a mesma coisa, não é que você tem que pensar exatamente como eu, mas aquilo que é central precisa nos unir. O que é central na igreja? O que é central, irmãos, o que é central numa igreja? O Evangelho. E é isso que nós temos que pensar a mesma coisa. Por isso, irmãos, que eu sempre me esforço aqui para dizer para vocês que nós não estamos aqui para ser agradados. Nós estamos aqui para agradar a quem? E a quem mais? Os irmãos. Por isso que muita gente se frustra com a igreja. Porque elas vão para lá, sabe para quê? Para receber a sua bênção. Para receber a sua vitória. Deixa eu expressar isso de maneira um pouco mais clara. O que é isso aqui, irmãos? O que é isso aqui? Por favor. É o meu dedinho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esqueça a Isabel. Se tiver uma sujeira na minha unha, como eu limpo? Como eu limpo? Eu consigo limpar com esse mesmo dedo a sujeira dele? Não. Por quê? Tu já tentou limpar, tirar a sujeira da tua unha com o seu dedo mesmo assim? Tu consegue? Meu irmão, essa é a essência do que é ser igreja. Nós estamos aqui para edificar uns aos outros. É você me edifica e eu edifico você. Você não veio aqui buscando ser edificado. Você veio aqui para edificar. E edificando você se edifica. É por isso que há tantas frustrações. Porque as pessoas estão vivendo igreja de maneira qual o comércio, que elas vão lá para comprar alguma coisa e voltar para casa com essa coisa que ela foi comprar. Igreja não é isso, irmãos. Igreja não é isso. Em terceiro lugar, os nossos deveres como membros uns dos outros é nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. O interessante é que o texto é tão bonito, né? Mas na prática a gente não faz de jeito nenhum. Às vezes, quando alguém se alegra, a gente fica com raiva. E não vamos, irmãos, ser hipócritas, não. A gente fica mesmo. Principalmente quando a gente acha que aquilo que aconteceu com o outro deveria ter acontecido comigo. Quer ver um exemplo? Vamos supor que tu trabalha na mesma empresa que um irmão. Aí ele é promovido e tu não. Tu se alegra com a promoção dele ou tu fica com raiva? E nós devemos se alegrar, irmãos. Foi um irmão. Foi um irmão que alcançou alguma coisa. Vamos nos alegrar com ele. Às vezes nós somos tão indiferentes uns com os outros. Alguém diz assim, olha, seja a besteira maior que for, mas a gente é muito indiferente. Alguém diz, olha, a minha mãe saiu do hospital, um parente saiu do hospital, e alguém conta pra gente com tanta alegria, e a gente não está nem aí. Alguém que conseguiu um emprego, como o Flávio ligou outro dia para mim, eu consegui um emprego
da glória. Mas, irmãos, é nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava ouvindo o Ed Renekiewicz, ele disse uma coisa que me deixou com o coração profundamente abatido. Ele falando sobre chorar com os que choram, ele disse assim, olha, as coisas ruins que acontecem na igreja, isso não me choca. Como quando, por exemplo, quando morre um parente de alguém, isso não me abala, porque isso é a coisa natural da vida. Agora, o que verdadeiramente me abala é ver quando alguém que é da igreja está passando por isso, o que me abala é ver que ele está chorando só. É quando a igreja não assume para ela a dor que o membro, que o irmão está sentindo. Você já perdeu alguém na sua vida? Já? Velório, choro, pranto. Muita gente às vezes. E aí todo mundo chega, dá os pêsames para ti. E está todo mundo ali chorando, abraçado contigo. Cemitério, enterro. Aí tu volta para casa. Não tem mais o teu ente. Os amigos já foram para casa. E você volta e chora sozinho. Mas a igreja não pode fazer isso. Ela tem que chorar com os que choram. Eu já chorei muito sozinho. Muito. No velório da minha esposa eu estava lá, aquela multidão. E quando eu voltei para casa, era só eu, chorando, sem mais ninguém para me consolar, a não ser o Espírito Santo de Deus. Isso não pode acontecer. Nós temos que o quê? Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Esse é o nosso dever, uns com os outros. Em quarto lugar, cuidar uns dos outros, física e espiritualmente. Abra aí, Gálatas 2:10 e Gálatas 6:10. Você está em Efésios, volte um livro. Um livro antes de Efésios é Gálatas. Gálatas 2:10 diz assim: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós devemos cuidar uns dos outros, de forma física e de forma espiritual. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, ele vai falar sobre a coleta que Paulo ordena que as igrejas façam para as igrejas que estavam passando fome lá em Jerusalém. Então é uma ajuda física para quem precisa, mas também uma ajuda espiritual. Nós temos esse dever. O interessante, irmãos, é que às vezes nós, como membros do corpo de Cristo, nós pensamos que o cuidado físico e espiritualmente só deve ser de quem? Do pastor. E isso não é verdade. Afinal de contas, o pastor também é o quê? É membro. Membro do mesmo corpo que você. Que precisa de cuidado tanto quanto você. Então é nosso dever, como membro, cuidarmos uns dos outros.
Você se preocupa se o irmão está lendo a Bíblia? Você se preocupa se o irmão tem orado? Você se preocupa o quanto aquele irmão está firme ou não está firme? Você tem se preocupado com isso, meu amado? É seu dever cuidar uns dos outros. Amém? Em quinto lugar, é seu dever supervisionar. É isso mesmo. Supervisionar. Abra aí, Gálatas 6. Você já está em Gálatas 6. Vamos ler os versículos 1 e 2. Diz assim: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige com espírito de brandura, e guarda-te para que não te sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós devemos fazer isso, meus irmãos. Nos supervisionar, estarmos atentos às necessidades uns dos outros. E quando percebemos que alguém caiu, cometeu alguma falta, nós corrigirmos essa pessoa, mas de forma branda, sabendo que nós também estamos sujeitos a cair. E nós devemos fazer isso. Em sexto lugar, nós devemos trabalhar para a edificação uns dos outros. Abra aí 1 Coríntios 14. Estou achando que vou ter que deixar para a próxima semana. Hoje é só o dinheiro. Capítulo 14, versículo 12. Capítulo 14 de 1 Coríntios. Versículo 12. Diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para o quê? Edificação da igreja. Veja o versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua e outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Qual é o nosso dever como membro? Qual é o nosso dever como membro? Edificar um ao outro. É interessante isso, porque você não se edifica, você me edifica, e eu não me edifico, eu edifico você. Eu espero que vocês estejam entendendo essa reciprocidade. O corpo funciona assim. Lembra o exemplo do dedo? Quem tira a sujeira do dedo é o outro, e não ele mesmo. É o outro que corrige você. É o outro que edifica você. E você tem a responsabilidade de fazer a mesma coisa com o outro. Isso é ser igreja. E acabarmos com essa nossa... Como é que eu posso dizer quando alguém quer uma coisa só para si? Egoísmo. Acabarmos com esse egoísmo barato. Do eu. Não é eu, é nós. É nós. Jesus nos ensinou isso. Nós precisamos apenas entender isso. Aceitar isso. Na oração ele disse: Pai. Pai o quê? Nosso, não foi Pai meu. O pão nosso. É comunidade. É um corpo com muitos membros, se edificando um ao outro. Mas amados,
como fazer isso sem amor? Vocês estão vendo que tudo está ligado ao amor? Quando nós vamos lá para o fruto do Espírito em Gálatas 5, ele diz que o fruto do Espírito é amor. Amor, alegria e paz. Eu sempre achei muito interessante essas serem as primeiras 3 coisas escritas lá. Porque não dá para ter alegria sem paz, e não dá para ter paz sem amor. E não dá para ter alegria e paz sem amor. Você ama, se alegra e tem paz. É assim que nós devemos funcionar. Passa a paz, irmão. Estão vendo que ainda tem um monte de coisa ali. E vocês estão vendo que já é 10 para nós. E não tem só isso aí não, tem muito mais coisa. Passa a paz, meu irmão. Passa a paz, meu irmão. Agora volta. Volta. Aí. Eu vou encerrar isso. E nós iremos continuar. Não no próximo domingo, mas no último domingo. Amém? Amém. Eu vou encerrar porque eu sei que tem irmãos, como o nosso irmão Pedro, que acorda 3 ou 4 horas da manhã e vai trabalhar. E ele precisa ir para casa de moto industrial. Então eu vou encerrar aqui, mas eu gostaria que você lembrasse de tudo aquilo que eu falei, e nós vamos continuar a partir daqui. Mas eu vou pedir para que vocês levem para casa essa frase que eu vou colocar aqui, Juan, no último slide. Aí. Eu quero que vocês levem essa frase, meditem nela, pensem nela. E a frase é a seguinte: o Evangelho nos transforma em igreja, para que, sendo igreja, o Evangelho se torne visível em nós. É por isso que eu estou batalhando tanto, para nós sabermos que nós somos igreja. Porque, sendo igreja, o Evangelho será visível em nós. Amém. Eu vou pedir para você ficar de pé. Isso aqui.